Olá, família! Hoje estamos aqui para gravar mais um episódio do Pede para a Família, que é um podcast feito da pediatria para a sua família. E hoje nós estamos com convidadas muito especiais, né? Que vieram tirar umas dúvidas para a gente, discutir um pouquinho sobre um assunto muito procurado nessa época do ano. E eu vou pedir para que elas se apresentem para nós. Oi, eu sou a Mariana, eu sou otorrinolaringologista e sou mãe da Juliana, de 10 meses. Olá, eu sou a Andréia, eu sou pneumopediatra, sou mãe do Theo, de 13 anos, e do Bruno, de 8 anos. Bom, e hoje eu e a Mais estamos aqui para falar um pouquinho para vocês, né? Ajudar um pouquinho em casa, um assunto que está deixando todas as famílias de cabelo em pé, né, Mais? Sim. Os prontos-socorros lotados, as UPAs lotadas e os pais não sabem o que fazer, né? Que é a tal da gripe, virose, né? Que as crianças todas estão adoecendo ou adoeceram nesses últimos meses. Então, nós recebemos muitas perguntas, uma demanda muito alta em relação a esse assunto. A gente falou, vamos chamar quem conhece muito, né, sobre isso, para falar um pouquinho para nós. Então, Andréia, fala um pouquinho pra gente o que é a gripe, né, que deixa todo mundo tão preocupado. Bom, primeiro, nem tudo é gripe, né? A gente chama de gripe porque o nariz está escorrendo, está espirrando, né? Isso é sintomas que são muito comuns na gripe. Mas muitas vezes é um quadro alérgico, é um quadro viral que não é pelo vírus da gripe, porque o vírus da gripe ele costuma ser mais agressivo, ele costuma dar febre alta, mal-estar. Então, geralmente são vírus mais amenos, mas que dão sintomas muito parecidos. Nariz escorre, espirra, né? E isso pode evoluir, né, de uma maneira mais grave, e é isso que assusta muito as mães. Principalmente, a gente viu que aumentou muito, principalmente no começo do ano para cá. Isso é fato, a gente fala que é o efeito rebote da pandemia. Então, as crianças voltaram para a sua rotina normal, voltaram para frequentar a escola, e isso aumentou muito. E por causa das complicações, que antes, quando a gente falava que era uma virose, as mães achavam que a gente estava desfazendo, menosprezando o sintoma dela. Agora a gente sabe que virose não é pouca coisa, né? A gente teve um exemplo clássico aí, né, que foi a infecção pelo Covid, que é uma infecção viral e que matou muita gente. Então, mesmo quando você falar que é uma infecção viral, elas ficam muito assustadas, né, com medo de complicações e tal. Mas assim, a gente está aqui para orientar justamente em relação a isso. Foi bom você falar de virose, né? Que as mães realmente tem umas mães que ficam chateadas, vão no pronto-socorro, na UPA, aí o médico falou que é só uma virose, tudo é virose. Então vamos explicar para eles o que é virose. É igual gripe? Pois é, os quadros virais, qual que é a característica da infecção viral? Ela é autolimitada, ela vem, faz estrago e vai embora. O que a gente alivia são sintomas. A gente não tem um remédio específico para infecção viral. Alguns vírus, em alguns pacientes, em pouquíssimos casos, às vezes a gente tem que intervir com alguma medicação, algum antiviral, mas isso é muito raro. E são casos, assim, especiais. E a infecção viral, ela tem uma evolução. E é isso que a gente precisa acompanhar. Tipo, se de repente não está evoluindo naquele período que a gente imagina, ou está acontecendo alguma coisa diferente do que a gente espera, aí a gente vai se preocupar. Eu tenho mais medo de um vírus desconhecido do que de uma bactéria conhecida. Porque a bactéria, a gente sabe como vai ser a evolução dela, a gente entra com antibiótico e resolve. E no primeiro momento, nos primeiros 3 dias, é difícil a gente definir qual que é, né? Se é uma infecção viral, se é uma infecção bacteriana. E lembrando que as infecções bacterianas, geralmente, elas são precedidas por infecção viral. Então, o vírus, ele tem que ir embora no 5º, 7º dia, tem que estar tudo bem. Se de repente está evoluindo diferente disso, aí vem a complicação bacteriana e aí vem a necessidade do antibiótico. Mas, para a gente definir direitinho isso aí, tem que ter uma conduta mais expectante, tem que acompanhar de perto, tem que reavaliar o paciente e não ficar tomando medidas assim tempestivas, né, usando antibiótico no primeiro dia de febre, né, porque vírus a gente não mata com antibióticos, vírus a gente alivia sintoma. Se está com muito sintoma estaminérgico, uma criança que já é alérgica, você sabe que ela é alérgica, tem um histórico, a gente vai usar antihistamínico. Vou usar antihistamínico em toda gripe, em todo resfriado? Não, eu vou usar em crianças que têm muito sintoma, que tem uma história compatível com isso. Aí, assim, a orientação é lavar o narizinho com soro fisiológico, hidratar bem, manter uma alimentação saudável e esperar o processo evoluir. 90% das vezes evolui satisfatoriamente, não acontece nada. Pode acontecer intercorrências? Pode. E aí a gente vai avaliando. Tem muitos tratamentos, sugestões de tratamentos, a mãe sempre pede um expectorante, né, um remedinho para dar. E a gente sabe que às vezes dar um remédio, dependendo do remédio, você pode evoluir inclusive com diarreia, sabe? Sim. Você altera a flora da criança e é doce demais e né, não é isso que a gente quer. Então,
tudo tem que ser visto, cada caso tem que ser visto muito particularmente, sabe? E cada criança age de uma maneira. O que a gente precisa é acompanhar, ter o segmento direitinho. Eu acho que é importantíssimo isso que você colocou aí, o acompanhamento, né? A reavaliação dessa criança. Então, assim, muitas vezes não adianta uma única ida no pediatra que vai resolver, ou uma única ida ao otorrino, ao pneu. Não, a gente precisa reavaliar, que isso fique claro, né, para os pais, da importância dessa reavaliação que a gente tem que realizar. E, Mariana, aproveitando o gancho que a Andrea falou da alergia, fala um pouquinho da diferença pra gente dos sintomas da rinite, porque os pais confundem muito, ainda mais nesse clima agora que a gente está vivenciando, né? Bom, a rinite é uma inflamação, então é uma inflamação de toda a mucosa nasal. Já a virose, né, a gripe, é uma infecção viral. Então, uma coisa é uma infecção, outra coisa é uma inflamação. A rinite é um quadro crônico, então a pessoa tem aquele quadro e quando ela tiver contato com alguma coisa que vai causar aquela inflamação, vai desencadear o sintoma. Então, agora, tempo seco, baixa umidade do ar, poeira, queimada, são fatores irritativos. Vai causar sintomas nasais. O que a gente tem que diferenciar bastante o vírus, ele vai dar sintomas sistêmicos, vai dar febre, então é um quadro mais carregado e a inflamação vai também dar espirro, assim como a gripe, mas é um quadro mais leve, é uma inflamação e não uma infecção. Então, rinite, nariz entope, sai secreção, geralmente uma secreção clarinha, a gente vai ver que tá tudo inflamadinho, então a gente olha o nariz, tá tudo vermelhinho, mas não tem sintomas infecciosos, assim como o quadro viral. Excelente explicação. E assim, a gente sempre escuta isso no consultório, acho que todas nós, né? Doutora, o nariz do meu filho não para de escorrer, ele renova o catarro toda semana, né? Então, assim, a gente precisa diferenciar bem do que é um quadro infeccioso e do que é um quadro alérgico, né? Então, excelente essa explicação. Mães aí, ó, salva isso daí, porque é uma orientação sensacional, né? Mas quando a mãe chega falando que a criança gripa todo mês, você tem que se questionar. Porque ainda mais se for uma criança vacinada, uma criança que tem proteção, não é para ela gripar todo mês. Se ela gripa todo mês, se ela gripa, fica 15 dias do mês gripada, provavelmente ela tem uma rinite alérgica, né? E ela chama de gripe muito os quadros de alergia, né? Exatamente. Então, toda vez que vocês ouvirem que a mãe, toda mãe que perceber que o filho gripa muito, ainda mais se for uma criança eutrófica, uma criança, a gente tem que pensar em rinite alérgica, né? Sim. E aí a abordagem é diferente. A questão da vacina é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, porque as mães, infelizmente agora, depois da pandemia, a pandemia ela tirou a fé nas vacinas, né? A gente tinha isso muito estabelecido e colocou-se em questão sobre a validade da vacina. E estão deixando de tomar vacina que a gente já tomava antes, que prevenia, inclusive a influenza. E as doenças estão voltando. Estão voltando e voltando de uma forma mais grave, né? E essa é uma coisa que a gente tem que reforçar com as mães, a questão do calendário vacinal. Essa pergunta eu faço em todas as minhas consultas, né, Mariana? Deve fazer também. Tipo, cartão de vacina tem dia? E olhar. E não é simplesmente, não é simplesmente falar, tá, porque ela pode falar que tá por causa das vacinas comuns, né? Mas a influenza 2023, sabe, né, ela não sabe. Isso é uma coisa que ela fala que tá e a gente tem que checar. E tem que orientar. Ela, mas não posso levar para vacinar porque está com sintomas gripais. Quem tem rinite alérgica vai ficar com sintoma o tempo inteiro. Então, o atraso vacinal, ele é muito mais maléfico do que vacinar com sintomas alérgicos. Então, a gente não tá, lógico que não vai vacinar criança com febre, criança com vômitos, aí não, porque a gente pode até se confundir com os sintomas. Mas essa questão do atraso vacinal por sintomas estaminérgicos, sintomas de rinite, e tem muita criança com rinite alérgica, isso está atrapalhando muito, inclusive predispondo elas a ter infecção por influenza, sabe? Por vírus e a vacina da influenza, ela não tem uma proteção só para influenza, ela acaba fazendo uma proteção para os outros também, apesar dela não ser específica para isso. Então, a gente tem que deixar muito claro para as mães a importância de manter o calendário vacinal em dia, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, sabe? Porque isso predispõe um paciente que já tem predisposição, porque alergia, o que é alergia? O que é alergia? Alergia é inflamação exagerada. A gente sabe que aquela criança ali,
Ela vê um vírus, ela, tipo assim, ela vai... Qualquer coisa que ela vê estranha, ela vai fazer uma reação exagerada. E se a gente evita, pelo menos o que a gente pode evitar, que são as infecções virais, quando a gente consegue, com a vacina, por que não, né? Por que não? Então, é importante... Eu não sei nem se a gente iria falar sobre isso, mas eu acho muito importante a gente falar sobre a questão da vacina. Sim, sim, sim. No meu dia a dia, como você já falou, eu tenho pegado muito atraso vacinal, principalmente por influenza. E a outra situação é essa. O paciente tem uma rinite, aí chega na unidade de saúde, muitas vezes eles não querem vacinar porque a criança tá com um sintoma gripal. Eu tenho feito uma cartinha e falado, o paciente portador de rinite, favor, vacinar. Porque, gente, senão essa criança vai ter uma fragilidade maior de pegar uma infecção viral e vai evoluir com outros sintomas. E aí a gente tem que pensar que não é só nessa criança, porque se ele pega um vírus, ele vai transmitir para todas as outras. E essa criança está na escola. Então a gente precisa ter esse cuidado e essa educação com os pais e com os nossos pacientes, porque senão a gente continua disseminando isso daí. E a importância nossa, que cuida com criança, é orientar sempre o calendário vacinal. A gente precisa saber sobre o calendário vacinal. Não sei se vocês viram, foi uma notícia também, acho que quinta-feira para cá, quarta-feira, o estudo sobre o vírus sincicial respiratório. Graças a Deus! Então, assim, eu acho que isso é uma grande vitória, né? Eu acho que a pediatria aí tá louca para isso acontecer logo. É um estudo muito grande e eu acho que logo a gente também vai conseguir ter um controle maior do vírus sincicial respiratório, que é o vírus da bronquiolite, que todo mundo teme e morre de medo dele, né? Engraçado que as mães falam muito, eu não tenho medo de gripe, mas eu tenho medo da bronquiolite, né? Causou, assim, esse... Não, e os estudos medo. mostram que no primeiro ano de vida, o principal inicial e o sistema respiratório, ele dá bronquiolite, ele dá viária inferior. O rinovírus a partir de 1 ano, com sintomas de viária superior, que simula a gripe, e o sistema respiratório no primeiro ano de vida com bronquiolite. E se é um paciente que tem predisposição e esse que faz muita bronquiolite, provavelmente ele vai ser um asmático futuro, começa muito cedo. Tinha uma época que estavam cogitando colocar na grávida. Tipo, a grávida fazer a vacina do sistema respiratório para passar os anticorpos para o bebê e quando ele nascesse ele não ter. Assim como foi feito para pertussis, né? De introduzir no calendário da grávida, porque de até 2 meses estava aparecendo muito caso de coqueluche porque a criança ainda não era vacinada. E aí o que eles fizeram? Mudaram o esquema vacinal da grávida, colocando a pertussis na grávida, justamente para o neném já nascer com anticorpos. E o sistema respiratório teve essa discussão em relação a dar para grávida. Mas agora liberou para as crianças, maravilhoso. A gente teve uma época aí, outono do ano passado, outono de 2022, que foi absurda a quantidade de internações de UTI por quadros de bronquiolite. Bem pós-pandemia. A gente precisou passar por isso, infelizmente, de acontecer isso para poder alguém falar, não, mas vai precisar de fazer vacina. E talvez seja essa eu acho que é uma que as mães vão querer fazer, sabe? Sim. Porque elas sabem da gravidade dos quadros e elas vão querer fazer. Eu espero que ninguém questione a validade dessa vacina, assim, o quanto ela é importante, sabe? Espero que não, né? Porque sempre tem um para poder polemizar isso, né? Mas o medo das mães da bronquiolite é uma coisa que incomoda, deixa a criança muito desconfortável, né? Você vê o seu filho não respirando direito, é a pior coisa do mundo. E eu vejo assim que antes da pandemia, elas não tinham tanto conhecimento da bronquiolite. Quando a gente falava em bronquiolite, elas falavam, o que é isso, né? Então, assim, não dava tanta importância. Depois da pandemia e depois da situação que a gente viveu das viroses, que as crianças realmente evoluíram com um quadro bem importante, elas começaram a dar importância. Hoje elas já chegam no consultório. É bronquiolite? É a primeira pergunta que elas fazem pra gente. Tá chiando o peitinho? Exatamente. André, e aproveitando o gancho da Maíse e Mariana também, eles me perguntam muito no consultório, deve perguntar pra vocês. Doutora, como que você sabe que essa tosse é problema no pulmão e não é problema na via aérea superior, né? Nariz, garganta. Como que você faz essa diferença? Vocês recebem muito essa pergunta? Fui questionada. Engraçado, Carol, que uma vez eu fui questionada por uma mãe. Como é que eu faço para definir se eu tenho que lavar o nariz ou se eu tenho que usar a bombinha? E eu nunca tinha pensado em orientá-la em relação a isso. Até para os meus alunos, né? Mas, assim, um jeito muito tranquilo, muito fácil de observar é quando a criança tem algum comprometimento de viária superior, que ela tem edema pelo processo inflamatório, ela tem dificuldade para puxar o ar. Então, ela vai fazer uma inspiração mais forçada, mais dificultosa, às vezes com a boca aberta. Então, é muito na entrada do ar. Entrou, chegou lá embaixo, vai trocar, beleza.
tá? Quando a criança tem um problema baixo de obstrução de pequenas vias aéreas, a dificuldade dela maior é em soltar o ar. Então, ela vai fazer uma expiração mais forçada. Essa expiração forçada ela é muito sugestiva de bronquiolite, de crise de asma nas crianças maiores. Então, saber identificar isso ajuda, inclusive, o uso do bronquidilatador. Quando é que eu vou usar salbutamol? Salbutamol é para broncoespasmo. Então, ela vai ter uma expiração forçada. Não adianta usar salbutamol para nariz entupido, não vai resolver nada. Não adianta usar nariz entupido, não tem músculo liso lá em cima para poder bronquidilatar. Então, assim, então, pedir para as mães, isso é bem legal, sabe? Sim. Pedir para as mães observarem como é que é o padrão ventilatório dela. Então, ela tá puxando o ar. Tem criança que puxa tão forte que ela faz assim, afunda a fúrcula, tamanho obstrução. Se ela puxar rápido, forte e rápido, aí a gente já começa, inclusive, a suspeitar de pneumonia. Que a pneumonia, ela é muito relacionada ao aumento da frequência respiratória. Não é nem tanto com o esforço, é com a frequência. Quem tem pneumonia vai ter que respirar mais rápido, porque tem uma parte do pulmão que não está funcionando. Então, ela vai ter que aumentar a frequência. Puxou forte e aumentou a frequência, aí a gente já se preocupa. Mas, geralmente, a criança com broncoespasmo, com quadros de bronquiolite, ela tem dificuldade, tanto que ela fica com o peitinho mais armado. Se você observar, ela fica com, a gente chama de hiperinsuflação, ela fica com o peitinho assim e com a respiração mais superficial, porque como ela não está conseguindo eliminar o ar, ela solta pouco, ela consegue que entre pouco. Então, ela vai ter aquela respiração mais superficial e a inspiração, que tem que ser maior que a expiração, o ar tem que ter mais tempo para entrar do que para sair, ele inverte. Você vai ter uma ins curta e um tempo expiratório longo, porque você precisa que aquele ar saia para entrar mais da próxima vez. Então, essa questão de observar, e uma coisa, uma ferramenta que a gente, como pediatra, pode utilizar, são os vídeos no WhatsApp. Eu falo que o WhatsApp é uma ferramenta muito boa quando ela é usada com sabedoria. Tipo, eu peço para a mãe, manda um vídeo para mim. E é impressionante, elas mandam o vídeo, você consegue ver o tempo expiratório prolongado. Entendeu? Você consegue ver. Outra manobra também pede para fechar a boquinha. Aumenta o ronco, o barulho mais, porque com a boquinha fechada, se o nariz estiver obstruído, vai turbilhonar mais, vai ficar muito intenso o barulho. Essa é uma estratégia. Tipo assim, na hora que ela está com a boquinha fechada, se ela abre, diminui um pouquinho, porque quando ela abre a boquinha, vai passar pela boca, não vai turbilhar tanto. Então, o turbilhonamento do ar pela obstrução nasal, essa manobra de abrir e fechar a boca já te ajuda muito, sabe? E são coisas que a mãe pode observar. E se ela vê que é um nariz entupido, tem que higienizar. Não adianta, bebê pequeno não dá conta de enfiar o dedo e tirar. Eles não conseguem fazer isso, a gente tem que fazer isso por eles. Sim. Então, eu acho assim, só essa observar o padrão ventilatório já dá para assim, você definir muito bem as duas coisas e saber abordar melhor, né? Sim, uma angústia delas também em relação à tosse, que elas até perguntam pra gente, mas como você sabe que essa tosse é do nariz ou essa tosse é do pulmão, né? Então, assim, elas sempre fazem essa pergunta pra gente. E até nas emergências, né, muitas vezes a gente fala assim, eita, tá chegando uma laringite. Então, assim, a gente sabe a característica da tosse. Explica pra gente um pouquinho, Mari, essas tosses de via aérea superior, essa diferença que a gente consegue identificar e até para a gente orientar os pais quando eles devem ir imediatamente na emergência diante de uma tosse, né? E quando não precisa ir. Bom, assim, quando a gente pensa em laringite, tem que ir para urgência, né? Então, laringite não é uma coisa tranquila. Laringite é onde está a laringe, é a prega vocal. A prega vocal, ela abre para a gente respirar, é a entrada do pulmão. Se tem uma inflamação na laringe, é urgência. Então, aquela tosse rouca, com cansaço, a criancinha tá ficando roxinha, né? A gente vê sinais de esforço respiratório. Então, a barriguinha cai, a fúrcula puxa. Isso é urgência. Então, tosse rouca com esforço respiratório, a urgência tem que ir para o pronto-socorro. É laringite. Agora, a gente sabe que a sinusite é a principal causa de tosse persistente. A rinite também mas é uma tosse mais discreta. Agora, aquela gripe que vem, aquela secreção, passou 7 dias e a tosse continua, principalmente na criança. Então, tosse persistente é um sintoma muito comum de sinusite na criança. Claro que a tosse é sempre o último sintoma a ir embora numa gripe.
né? Mas a gente tem que ver qual é a intensidade. Por quê? A secreção, ela desce do nariz e escorre para a garganta. Quando ela encosta na corda vocal como sintoma de defesa, então a tosse é um sintoma de defesa. Então, é desespero. A febre é um sintoma, a febre não é uma doença, a gente não trata a febre. Assim como a tosse, a gente não trata a tosse, a gente causa o que está causando essa tosse. Então, quando a secreção desce, encosta na corda vocal, o que a gente faz? Tosse. Para quê? Para não entrar para o pulmão. Porque aqui manda aqui. Então, se a gente deixar essa secreção ficar acumulando, descendo do nariz, ela pode sim ir para o pulmão e complicar uma pneumonia. Mas não é sempre. A maioria das vezes, a gente desce, escorre, tosse e ok. Então, isso é um sintoma de sinusite que a gente vai tratar ambulatorialmente, não tem necessidade de pronto-socorro, né? E aí, a gente tem que ver também as tosses de via aérea inferior. Geralmente, né, Andréia? Eu acho que vem junto com um chiado, com um esforço um pouco maior. Como que é a tosse da via aérea inferior? Talvez, A né? gente tem a tosse seca, irritativa, tem a tosse seca nauseante, tem a tosse úmida. O que é a tosse úmida? Aquela tosse que você tem a sensação de catarro, mas ele não sai. E tem a tosse produtiva, que a criança realmente elimina. Geralmente ela não cospe, ela engole, né? E aí sai no vômito, sai no cocô, né? Porque o organismo da gente não absorve e ela vai ter diarreia. Aquela tosse que a criança, ela tosse, a mãe põe a mãozinha no peito, sente aquele pulmãozinho, aquele peitinho vibrando, e ela tosse e desaparece, provavelmente uma tosse de via aérea superior. Está sendo produzida aqui em cima, ela quer entrar dentro do pulmão, e aí o reflexo da tosse, que é um reflexo de defesa, tosse é um mecanismo de limpeza da via aérea. Quem não tosse, a gente traqueostomiza a criança que não tosse. Porque às vezes as crianças com neuropatia grave, que não conseguem tossir, a gente faz traqueostomia, não é para o ar entrar, a gente faz traqueostomia para a secreção sair, porque ele não consegue fazer isso. Então a tosse ela é necessária, ela é o que a gente faz para defender o organismo. Então aquela tosse que some, que a mãe sente vibrando, aí ela tosse e some, ou ela estava só traqueal, ela está muito próxima, porque uma tosse em brônquios mais periférica tem que ser muito tosse para poder você remover com o barulho, remover com a tosse. Então, essa questão de se mobiliza com a tosse ou não, a secreção mobiliza a tosse ou não, já é um indício. Na sinusite, a criança, como a secreção é produzida aqui em cima, ela começa, quando ela deita, e essa é uma característica da sinusite, que é a tosse que piora com o decúbito. Então, perguntar, piora quando deita? Isso é a tosse do cotejamento pós-nasal. Então, fica pingando lá atrás, e a sensação, como é pingando só, às vezes não é aquela tosse produtiva, mas é uma tosse que incomoda, e se ela se torna crônica, a gente tem que pensar em sinusite. A tosse da asma é uma tosse mais seca. Eu falo que a gente vai criando experiência e a gente consegue identificar a patologia pelo padrão da tosse. Então chega lá, a gente sabe que ela é meningite. Chega lá, aquela tosse catarrenta, pode ser várias coisas. Agora, a tosse da asma, aquela tosse seca e persistente. É uma tosse seca. E ela é relacionada, inclusive, com esforço físico. A criança faz sorrir, a criança chora, fica brava, estressada, ela vai tossir mais, tá? Então, caracterizar a tosse é muito importante. Tosse não é doença. Isso é muito bom. Tosse é sintoma, a gente tem que intervir. Quando ela se torna crônica, a gente tem que descobrir a causa. Porque se é uma coisa aguda que vai se resolver, a tosse vai embora junto com o processo. Você fez um mecanismo de limpeza da via aérea enquanto aquele vírus estava lá, passou, melhorou. Agora, se ela persiste, as mães têm relacionamento tosse com pneumonia. E tem muita pneumonia que não tem tosse. Tá? Tem pneumonias que não manifestam tosse. No alvéolo, que é onde acontece o processo da pneumonia, não tem receptor de tosse. A gente tem receptor de tosse nas vias aéreas, nas bifurcações, principalmente no ouvido, na garganta, nos seios da face, na pleura, mas no parênquima, no alvéolo, não tem, que é onde geralmente as pneumonias acontecem. Então, eu posso ter pneumonia sem tosse. Então, não é porque é tosse é pneumonia, e não é porque não tem tosse que não é pneumonia. Isso é uma coisa, às vezes a gente pega quadros complicados, já com derrame pleural, com complicações porque não teve tosse. A criança tinha simplesmente uma dor abdominal ou estava respirando mais rápido sem tosse.
Então, assim, isso é uma coisa também que a gente tem que falar para as mães, porque a principal preocupação que elas têm é a pneumonia, porque a pneumonia mata, né? Isso é muito importante também para os médicos que estão nas UPAs, né? Na UBS, a criança está cansada, está com febre, mas não tem tosse, pode ser pneumonia. E né? às vezes a ausculta, as pneumonias de ápice, por exemplo, são pneumonias pouco... É difícil você auscultar, sabe? Elas são silenciosas, literalmente silenciosas. Não é aquela pneumonia que você coloca o esteto e ausculta com crepação, aquela redução de murmúrio vesicular. É uma pneumonia silenciosa. Mas se a criança está questionando de dor abdominal, está referindo, e se você conta principalmente a frequência respiratória, a importância da semiologia bem feita, olhar a frequência respiratória, pode ser uma pneumonia sim. Se tiver dor abdominal, então, porque as pneumonias de base, elas dão dor referida. Então a criança chega com dor abdominal por causa disso. E o fato de respirar rápido também na pneumonia, elas ficam com a barriguinha distendida, né? Aí a mãe acha que é algum problema na barriga, que é alguma coisa intestinal, e na verdade é uma pneumonia de base, sabe? Então, tosse, a gente não corta a tosse. Aí as mães pedem, me dá um remédio para cortar a tosse. A gente tem, se ele tem secreção, ele tem que jogar fora. A gente não pode eliminar esses antitussígenos de ação central, sedativos de tosse. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? A mãe quer um remedinho que faz ele parar de tossir à noite. Ele precisa estar tossindo porque ele está limpando a veia aérea, ele está protegendo a veia aérea dele. Eu vou lá sedar isso. Isso é maléfico. Tem crianças que têm depressão do sistema nervoso central por causa do uso de antitussígenos. Então, essa questão de querer cortar a tosse, não, a gente tem que intervir na causa. Está tossindo porque está com secreção? Vamos diminuir a produção de secreção. É esse o processo, e não simplesmente ir lá e cortar a tosse. Eu sempre falo para as mães, esquece a tosse. Eu quero que ele tosse. Então, não se assuste. A tosse é a última coisa que melhora. Exatamente. Eu falo, não se assuste, porque a tosse vai me ajudar a retirar essa secreção. Sim. Então, é uma das orientações que eu sempre faço. Esquece a tosse. É para ele tossir. Porque é onde vai melhorar a tirar essa secreção. Então, eu acho que esse tipo de orientação também a gente precisa fazer cada vez mais. E a gente precisa retirar a causa, que é onde está fazendo a secreção, né? Então, isso ficou muito bem explicado, foi excelente explicação. Acho que tanto as mães quanto os profissionais de saúde, né, que assistem a gente, vai conseguir entender melhor sobre o assunto. E a semiologia, nós aqui somos professores, muitas vezes os alunos falam assim, nossa, professora, mas como você já bateu o olho na criança e você já viu que tem alguma alteração? Semiologia, gente, né? E a vivência, o você estar ali. Muitas vezes as questões de pneumonia, a gente até pede aos alunos, conta a frequência, mas a gente já viu que a frequência está alterada, às vezes tem um discreto desconforto, então tem que fazer e não pode esquecer dessas situações onde as pneumonias, a gente não vai ter ausculta significativa para a gente solicitar um raio-x, né? E eles precisam estar atentos a esse sinal e a esse sintoma para fazer um diagnóstico preciso. Isso. No meu consultório de cardio, eu recebo muitas crianças que ficam cansadas, né? Porque eles ligam o cansaço ao coração. E aí eu tenho que avaliar ali se eu vou mandar para o pneumo ou para o otorrino. Geralmente, quando eu mando para Mariana, para o otorrino, são aqueles cansaços, aqueles roncos noturnos e a queixa da mãe. Meu filho não dorme à noite. Quando dorme, começa a roncar, faz um barulhão e ele dá uns pulos assim dormindo, né? Que às vezes faz apneia, às vezes assusta. Doutor, é muito agitado o sono dele e é só à noite. Quando a queixa é essa, eu já direciono para... Eu falo, vamos com o otorrino, vamos ver a adenoide como tá e tudo. Mari, quando eles chegam no seu consultório, né? Qual que é a principal queixa que a mãe te leva, assim, que faz ela pensar, não, eu tenho que ir num otorrino? Bom, assim, a gente tem que deixar bem claro. Toda criança tem adenoide. Qual que é a história natural? Dos 2 aos 7. Tem as exceções? Tem. Tem crianças abaixo de 2 anos que eu consigo achar uma adenoide. Tem crianças acima de 7 também. Então, antes a gente pensar, porque todo mundo pensa assim, tem adenoide, eu vou ter que operar meu filho, então eu nem vou no otorrino. Não, toda criança tem adenoide, nem sempre o tratamento é cirúrgico. Então, quais são os sintomas de adenoide? Primeiro, o que é a adenoide? É um tecido linfóide, então um tecido de defesa que está ali no fundo do nariz. Se ele está no fundo do nariz, ele está entre o ouvido, a garganta e o nariz. O que ele pode causar de sintoma? Ele pode causar ronco, respiração bucal, sono agitado, às vezes pode dar até bruxismo. Então, não ronca, mas
tá com sono incomodado, bruxismo, é porque não tá dormindo bem. Se tivesse dormindo bem, tava calmo, tranquilo. Mexe muito na cama, às vezes tem xixi à noite, então não tá na idade de fazer xixi na cama. E tá fazendo xixi na cama. Então, esses são sintomas de que o sono não tá ideal. Então, a gente vai pensar numa adenoide. Aí, quando a gente chega lá no consultório, a gente fala, olha, a parte aqui do otorrino, aqui, tudo que você me falou são sinais de adenoide. E ele está na idade de ter uma adenoide. Agora, a gente vai determinar o que a gente vai fazer. Se a gente vai operar, se a gente vai tratar, o que a gente vai fazer. E aí, tem uma outra associação, né? Que pode ter também as amígdalas grandes. Então, a maioria das vezes é só adenoide. Só que, às vezes, também tem uma amígdala gigante que também não deixa respirar. Então, a criança não respira pelo nariz e não vai respirar pela boca. Então, ela vai ter um esforço respiratório, ela vai ter... E aí, às vezes, a mãe fala assim, meu filho ronca mais que meu marido. Exatamente. Vai não roncar. consigo dormir com meu filho. E aí, né? o que é o ronco? O ronco é a manifestação de que o ar está passando num lugar estreito. Então, se não tem espaço para passar, é a gente pegar uma bolinha pegar um balão e abrir a boca dele. Ele vai fazer mais barulho do que se eu deixar a boca aberta. Então, é isso que a gente tem que perceber, né? O que a gente tem que observar na criança. Então, o sono, ele é restaurador. O sono é vida, o sono é saúde. Se a gente não dorme bem, a gente fica doente, a gente fica estressado, a criança não aprende na escola. Então, esses também são sinais que a gente tem que observar. Crescimento, né? Crescimento. Então, o hormônio do GH, ele é liberado no sono. A criança não vai crescer. Ah, mas o pai é enorme, claro que vai crescer. Não, a genética conta, claro que conta. Mas se a gente faz um esforço na hora de dormir, a gente que libera o GH na hora de dormir, que tem que descansar, o corpo não restaura, vai ter alteração também. E aí, Carol, os casos mais graves, assim, algumas síndromes, algumas vezes que tem, às vezes pode dar até tem uma cardiopatia associada, sim, né? Sim. A questão, aproveitando que a Mariana falou, por que a criança tem mais adenoide hipertrofia nos 2 aos 7 anos? O que acontece? É um órgão linfóide, é um órgão de defesa. A erupção dentária já é um gatilho. Quando a gente machuca o pé, a gente faz íngua na virilha. Não é assim? Sim. Quando a gente alguma coisa na garganta dá no pescoço, na boca, na via aérea, tanto a adenoide quanto as amígdalas são os órgãos de defesa mais próximos. Então, eles vão hipertrofiar. E a criança tá com erupção dentária. Cada dentinho que nasce ele é um estímulo. E ela tem infecção viral, e ela coloca coisa na boca, e ela machuca. Então, por isso que tem muita hipertrofia de adenoide e de amígdala nessa fase. Porque é um tecido linfóide que está reagindo. Quando ele começa a deixar de ser um órgão de defesa para ser um órgão agressor, que ele vai começar a ter infecções de repetição, é que preocupa a gente. Eu tenho uma macete, Mariana, que eu sempre pergunto para mãe em crianças maiores, quando eu quero entender se essa adenoide ela é muito importante. Mãe, quando ele chupa pirulito, que nós temos que não chupa, ele chupa ou ele morde? Ele fica com pirulito na boca? Não, doutor, ele morde rapidinho. Provavelmente essa criança não respira pelo nariz. Então, ela não consegue ficar com a boquinha fechada para chupar o pirulito. Então, esse teste do pirulito ele é bem bom, sabe? É uma pergunta... E a criança vai gostar muito ela desse gosta. Não, e assim, a mãe fala, ele não consegue. Então, aquela criança que tem uma respiração nasal, um nariz livre, ela vai ficar com a boquinha fechada chupando pirulito. Entendeu? Agora, aquela que não pode saber que ela tem uma... Isso aí é uma coisa que a gente consegue avaliar, sabe? Já avaliar. A questão dos sonos noturnos. Eu sempre falo o seguinte para as mães. Mãe, o nariz, ele é um filtro. Ele condiciona o ar. O ar tem que passar pelo nariz, passar pelos seios. Ali ele vai ser aquecido, ele vai ser umidificado, ele vai ser purificado. Ali dentro parece um papel contact. As impurezas grudam ali e não chegam até o pulmão. Então, se ele não respira direito pelo nariz, o pulmão dele vai viver inflamado. Então, ele tem quadros pulmonares por causa da obstrução alta. Aí é onde eu preciso do otorrino. E aí, a gente faz avaliação nas crianças que sono agitado. Ou a gente tem muita criança, esses dias mesmo aconteceu. A primeira consulta, a criança extremamente irritada. Uma criança muito obstruída, que sim, muito irritada. Ela jogou todos os brinquedos no chão. A criança estava muito irritada. E a mãe, tadinha, colheira também, sabe? Nossa. E aí ela falou assim, ele está fazendo investigação para autismo, atraso de desenvolvimento. Aí eu falei assim, olha... Ele dorme bem? Ela falou assim, não, ele não dorme nada. Eu falei assim, olha, talvez essa irritabilidade seja por causa disso, ele não está dormindo bem. Crianças maiores com déficit na escola, tá? Aí, entramos com tratamento, na segunda consulta ele já foi mais tranquilo. Na terceira consulta ele tava um lorde, sabe? Tipo, ele tava muito bonitinho, ele tava tranquilo. E ela, você via pelo semblante da mãe também. Por quê? Porque a gente melhorou a respiração nasal dele.
Não vai comer, ele não vai comer porque ele não sente gosto. Primeiro porque ele precisa da boca, se ele tá com o nariz entupido, ele entre comer e respirar, ele é mais vital ele respirar. Então isso vai atrapalhar na alimentação. Ele não sente gosto, ele não sente cheiro, e isso diminui o apetite. Porque a gente sabe que o odor, né, o olfato da gente é uma coisa que apetece. E essa criança não vai sentir. Então, o pneumo, ele precisa muito de um nariz funcionante, sabe? Eu preciso muito que o nariz funcione. Em relação a você, Carol, crianças com obstrução nasal importante, elas fazem o corpo pulmonar, que é aquela assim, o pulmão, pela falta de oxigenação durante o sono, ele faz vasoconstricção, ele vai fechar e o coração vai ter que forçar mais. E ele vai crescer o coraçãozinho por causa de um problema nasal. Que gerou um problema pulmonar que fez com que o coração crescesse. Então, a gente tem o corpo pulmonar, que é uma complicação cardíaca de um problema de via aérea superior. Exatamente. Tá? Que tem que ser diagnosticado. Tem criança que para de respirar durante a noite. Faz a apneia. E é nessa apneia que faz a hipóxia, que faz a vasoconstricção, que força o coração. Então, tem que ser esses casos, a gente nem questiona. A nossa avaliação pro otorrino vai muito em relação a sinusites de repetição, porque a gente, como pediatra, trata, né, muito bem sinusite. É a questão se tem pólipo ou não, né? Tem um tratamento para polipose, tem dois fluxogramas, rinocinusite com polipose nasal e sem polipose nasal. E essa definição de se tem polipose nasal é feita pelo otorrino. Então, a gente precisa de uma avaliação anatômica. Às vezes, a gente tem sinais indiretos. Então, aquela criança que eu percebo que tem muita obstrução, preciso do otorrino dar uma olhada. É ele que vai conseguir avaliar a anatomia. Porque, às vezes, não adianta só ficar passando antialérgico, usando corticoide tópico nasal para controlar a alergia, se o problema é anatômico. Não, e deixar claro que não é normal a criança viver gripada, igual vocês falaram, viver tossindo. Não. Acabou ele tosse a vida aberta. inteira. Inclusive, o tema nosso de hoje é meu filho vive gripado, eu não sei mais o que fazer, né? Não é normal, procure a causa, né? Vá no pneumo, no pediatra, no otorrino, mas tenta achar o porquê. Tem criança que tem deformidade de face. Tipo, quando a gente tem que repousar a maxila na mandíbula, quando a gente fecha a boca. Se aquela criança que tem aquele olhinho mais assim, mais caidinho, aquele narizinho mais fino, geralmente é uma criança que não respira pelo nariz. E ela não repousa a maxila na mandíbula. E a face vem caindo todinha. Você olha, tem aquele palato ogival, né? Aquele roxinho afilado, assim, diferente até. E isso tudo porque ela simplesmente não respira direito, sabe? E a gente tem que investir muito na respiração nasal. Muito. Eu falo que quem protege o pulmão é o nariz, entendeu? Então, eu preciso de um nariz funcionante. Gente, e assim, eu volto a dizer aqui, tenho certeza que todas nós recebemos isso. Muitas vezes a gente hoje disponibiliza, né, o nosso acesso ao WhatsApp, e muitas vezes as mães mandam uma pergunta assim: doutora, passa um remédio para tosse pro meu filho, né? Então, gente, olha só a importância que é a gente fazer uma avaliação precisa. Não é simplesmente medicar, não é simplesmente passar um expectorante e não vai resolver. Você passa, deu 3 dias, não vai resolver, porque eu preciso saber de onde está vindo essa tosse, né? E a gente queria falar um pouquinho também sobre as lavagens nasal, né? Acho que é um boom hoje aí até nas redes sociais. E explica pra gente, vocês duas aí, as duas pode falar, como é que vocês orientam, como que vocês falam para os pais sobre até a lavagem de alto volume, né? É uma dúvida hoje muito grande das famílias. Então fala um pouquinho pra gente sobre essas lavagens. Bom, o que eu falo assim? Lavagem é princípio básico, tem que ser feito. Se você mora em um lugar quente, lugar frio, qualquer lugar você tem que lavar o nariz. Por quê? Tudo entra por aqui. Não é o nariz, não é o filtro. Então, tudo vai entrar por aqui. Então, aqui a gente vai ter que lavar. Sobre as lavagens de alto volume, eu vou pegar a garrafinha. Tá? Pode pegar. Então, assim, isso aqui é uma lavagem de alto volume. Quando que a gente vai fazer? Tem necessidade de fazer todos os dias como prevenção a lavagem de alto volume? Não, não precisa. A gente pode usar a seringuinha infantil, a seringuinha comum, e a gente vai fazer uma boa lavagem nasal. Então, não tem necessidade de um alto volume. Porém, nas infecções, eu quero um alto volume. Eu quero lavar, eu preciso lavar aquela via aérea. Então, quando que eu vou lavar o nariz? Sempre. Quando eu vou lavar com volume maior? Nas infecções de via aérea superior.
Então, isso aí vai prevenir até vir alguma coisa para a via aérea inferior. Então, via aérea superior que a gente fala é nariz até a corda vocal, até a laringe. E aí, como que a gente tem que fazer? A maioria dos problemas que a gente vê que aí tem todo mundo é a favor, e tem aquele que fala, não lava o nariz do seu filho, vai dar ruim. Não vai dar ruim, não vai dar sempre, a maioria das vezes vai dar muito certo. É a técnica que não está correta. Então, se o seu filho reclamou de dor de ouvido, se o seu filho tem uma sensação de afogamento, a técnica não está correta. Quando a gente pode lavar o nariz? Desde o primeiro dia de vida. Não tem problema nenhum. Então, a gente vai no CTI, às vezes, avaliar uma criança, a fisioterapia está lavando o nariz do bebê. E aí, a gente precisa, o bebê, principalmente o bebezinho ali que está no CTI, ele é um respirador nasal. Exclusivo. A gente consegue respirar pela boca. Só que se a gente ficar o dia inteiro respirando pela boca, vai ser uma respiração ineficiente. Mas o bebê, ele é um respirador nasal exclusivo. Então, eu tenho que ter aquela via aérea aberta. E aí, os volumes vão mudando. À medida que vai tendo crescimento, os volumes vão mudando. Ah, mas meu filho vê a seringa e sai correndo. Tá bom, ele gostou da garrafinha? Pode usar a garrafinha, mas a gente não precisa usar o frasco inteiro no dia a dia. A gente coloca um volume menor e faz a lavagem. Muitas vezes o que eu falo é que o que está faltando é ser lúdico. É você explicar. Olha, filho, a gente vai fazer na mamãe. Olha, é tranquilo. Faz você, então. Dá autonomia para a criança. Deixa que ela faça. Porque ela mesma vai aprender a técnica dela. Porque ela vai ver que uma hora ela vai fazer de um jeito, vai doer o ouvido. Depois ela vai abrir a boca e vai dar certo. Vai dar tudo certo. Então, para os pais... Bebezinho, chegou em casa, chegou da maternidade, pega ali uma seringuinha de 1 ml, faz meio ml em cada narina, no banho da manhã, no banho da noite. Tá lindo, maravilhoso. Lavei minha via aérea. Vai crescendo, a gente vai aumentando a quantidade. E aí a gente tem que lembrar, água jamais. Não pode água. Como que eu vou usar? É sachê? É o soro que eu vou comprar? O soro a gente pega no posto de saúde. É muito Isso tranquilo. é muito importante, porque a maioria dos vídeos não fala isso, né? Mostra a lavagem. A técnica. E os pais acham que é pegar uma água da torneira e... E arde muito. Por que ele é chamado de soro fisiológico? Porque ele tem a mesma concentração, quantidade de íons das nossas secreções. O nosso sangue é um pouco salgado, o nosso suor é salgado, nossa secreção é salgada. Então, por isso que o soro é um salgadinho, porque ele simula as nossas secreções. Por isso ele é chamado de soro fisiológico. Colocar água... Esses dias eu fui demonstrar para a mãe e eu esqueci, gente, eu juro. Coloquei no frasco e coloquei no meu nariz. Eu chorei, não, porque doeu muito. Eu esqueci que esses dispositivos vêm com o sachezinho, aquilo ali é o sal para virar o soro fisiológico. Mas você tem que ter a quantidade certa. Você também não pode ficar fazendo soro oral em casa e colocando no nariz do menino. É diferente a concentração do soro oral com o soro fisiológico. Senão as mães vão começar a produzir o soro. Mas você pode comprar o soro fisiológico pronto, que é barato, e aí repondo no frasco, né? Esse frasquinho também não é tão barato, a gente sabe que esse frasquinho não é tão barato, e aí a gente não precisa ficar comprando frasco para poder vir no sachê para misturar com a água. A gente pode reaproveitar o frasco utilizando o soro fisiológico. Não usar muito gelado, tipo o soro fisiológico. Eu comprei um frasco grande e vou manter na geladeira. Na hora de colocar no nariz da criança, é ideal que fique em temperatura ambiente. Então, assim, deixa dentro do frasco temperatura ambiente, usa, guarda o restante. Aí, terminou aquela fazer, repõe, mas deixa em temperatura ambiente. Soro gelado tem as suas indicações. E não é para ser usado como rotina. Tá? Colocar detergente, tem de tudo. De colocar outras coisas. Isso vai deixar de ser fisiológico, vai ser um irritante e isso vai agravar mais ainda o quadro. Então, tem que tomar muito cuidado até com medicamentos sendo utilizados, a questão dos corticoides tópicos nasais, né? Em bebezinhos pequenininhos, por exemplo, tem que ter muito critério. Né? A criança está em fase de formação dos seios ainda, você ficar jogando um corticoide ali não é muito legal. Alivia, mas tem outras coisas que você pode fazer. Tomar muito cuidado com prescrição de corticoide tópico nasal para bebê pequeno, né, Mariana? Porque isso dá consequências. Muita. Andréia, demonstra pra gente o uso da bombinha com espaçador. Essa é uma... Eu falo que 70% das crianças que chegam lá no consultório em uso, já estão em uso, porque graças a Deus a gente conseguiu colocar essa bombinha, esse espaçador. O Covid serviu para isso, porque tem muitos anos que a gente tentava colocar esse dispositivo no pronto-socorro, mas sempre tinha uma resistência. Aí com o Covid, para não disseminar os vírus, a gente conseguiu instituir, graças a Deus.
Tá, o espaçador, então vamos lá. Aqui a gente tem a bombinha, aqui tem a medicação, e essa medicação, quando você tá assim, ela é um líquido que é respirado pelo ar. Quando você vira assim, ele entra nesse frasquinho e a gente consegue ejetar. Mas se você tiver que fazer uma segunda dose, você tem que agitar para você conseguir recarregar esse dispositivo aqui. Então, é necessário agitar. Na primeira, uma única dose, não precisa que você virou, já fez isso. Mas se você for fazer uma segunda, 2, 3, 4 doses, você tem que agitar. Eu não gosto de ficar tirando daqui, porque vai estragando aqui. Então, eu falo para a mãe, tira daqui, sacode, ou o dispositivo todo, tá? Tá, quando a gente pega a bombinha, tá, para que a gente precisa disso aqui? Se a gente coloca isso aqui direto na boca da criança e ela não tem um fluxo muito bom, vai ficar na boca. A gente não quer que fique na boca, a gente quer que chegue no pulmão. Para chegar no pulmão, ela precisa respirar desse remédio. Aqui a gente coloca pegando o narizinho em boca, bem vedadinho, ela é de silicone, ela é bem maleável. Pede para levantar, porque ele vai abrir a via aérea, e aí a gente aperta. Quando a gente aperta, ele vai ficar aqui. E aqui tem um sistema de válvula que ele só sai daqui se a criança puxar o ar. Respirar. E aí a importância dela puxar esse ar pelo menos umas 10 vezes. Então não é contar até 10, não é contar até 30, é olhar as respirações. Olha se ele está puxando o ar 10 vezes. 6 a 10 vezes, eu sempre faço 10. Puxou 10 vezes, você garante que a medicação saiu daqui e está no pulmãozinho da criança. Tem uma outra dose para fazer? Vamos tirar e fazer novamente. Então, é importante que para a medicação sair daqui, ela tem que puxar de 6 a 10 vezes a respiração. Tem um sistema de válvula que ele vem e não volta. Essa películazinha ela tem que ter, isso não é um bloqueio, não, é uma válvula que ela ajuda a ser unidirecional. Tem vários espaçadores. Uma outra coisa que também eu vejo que erram muito é em relação à higiene desse espaçador. Não é para esfregar, não é para ferver, não é para passar álcool. Quando a gente esfrega com bucha, com alguma coisa aqui dentro, você cria fica meio rasurado aqui. E esse pozinho ele é muito fino. E ele vai grudar na parede e ele não vai chegar até o paciente. Então, nada de ficar esfregando o espaçador, principalmente na parte interna. A gente orienta a lavar uma vez a cada semana, a cada 15 dias. Isso aqui a gente pode lavar mais, que vai ficando sujinho mesmo. Mas essa parte aqui não precisa ser higienizada todas as vezes. Ela vai ser usada uma vez por semana, a cada 2 semanas. E como é que vocês vão fazer? Desmonta, deixa de molho na água com detergente, de preferência um detergente que não tenha cor. Neutro, né? Deixa lá de molho, 15 minutinhos e enxágua em água corrente para tirar o sabão e deixa secar naturalmente. Nada de ficar passando bucha, passando guardanapo aqui dentro, porque isso vai arranhar o espaçador por dentro e o remédio, que é muito fininho, vai ficar aqui. Sim. Isso, às vezes, de trocar o espaçador, eu consigo melhorar a resposta do tratamento. É impressionante, assim. Muitas vezes não é o remédio que está errado, não é a dose que está errada, é a técnica. Assim como a lavagem nasal exige uma técnica adequada, o espaçador exige. Nos pronto-socorros, nem sempre é feito corretamente. Isso é uma coisa que a gente briga muito, mas assim, eu já até desisti de brigar com o povo do pronto-socorro, mas aí vai, né? E isso aqui é o espaçador. Lá, cada um vai ter o seu. Se tiver 2 crianças, cada uma tem. A bombinha pode ser compartilhada, porque só sai daqui. Mas o espaçador tem que ser individual. Cada criança tem que ter o seu, tá? E usar corretamente. O dispositivo também. Nasal, né? Tem que ter o seu. Na casa tem irmãos, né? Também. Cada um tem que ter o seu. Porque senão você vai ficar trocando, né? Ficar trocando germes ali. Então não é legal. É uma coisa que está em contato com a sua mucosa. Então, esse é o uso correto. O salbutamol, que é o remedinho para broncoespasmo, a gente não tem necessidade de lavar a boca, mas os corticoides, os terminados em onas, né, que eu falo, os terminados em onas, a gente precisa de lavar a boquinha após o uso. Então, você vai pedir para a criança, se for criança maior, escovar os dentinhos, ou no mínimo beber água, porque quando ela bebe, sai da garganta e sai do esôfago. A gente não quer que fique no esôfago dela. Sim. No esôfago, que está uma mucosa normal, a gente vai causar uma atrofia e vai dar inflamação, vai dar candidíase e um monte de complicação. Então, sempre que usar o corticoide, lavar a boca após o uso. Essa recomendação é fundamental. Já peguei criança com sapinho, com roquidão. Aquelas lesãozinhas de telangiectasia, assim, pelo uso de corticoide. Pelo uso do então, corticoide. Higienizar toda a região onde a máscara pega. Perfeito. Né? Então, não tem como, tem que higienizar mesmo. Isso é importante. E a técnica é o que mais conta. E meninas,
chegamos ao fim, né? Com tanta informação importante, Eu né? só queria dar Nossa. só mais uma informação que eu acho que é importante. Claro. Em relação à febre nos quadros respiratórios. Quando é que a mãe tem que se preocupar com a febre associada a sintoma respiratório? Aquela febre que dura mais que 3 dias, ou que aparece depois de 3 dias. Tem 3 dias que ele está doentinho, já era para estar resolvendo. Ele começou com febre. Ou reaparece, ele teve febre, 2, 3 dias, passou, e agora está no 5º, 7º dia que era para o quadro se resolver, voltou a ter febre, tem que pensar em infecção respiratória, bacteriana principalmente. Então, assim, febre faz parte do quadro respiratório, desde que ela não dure 3 dias, ela não apareça a partir do 3º dia e não volte depois do 5º dia. Tá? Isso eu acho que é uma informação que precisa ser falada para as mães. Sim. É E porque a gente está pegando muita complicação de quadros virais, infecções bacterianas, por causa de não perceber isso, que é uma complicação. Tá? E foi bom você enfatizar isso também, pra gente relatar aqui quando essa mãe deve ir à emergência nesses sintomas. Após Nesses 3 casos, dias de né? febre. Nesses No caso da casos, febre, após né? 3 Da dias. E se febre, tiver 3 sinais de dias. desconforto respiratório, Isso, né? mas e no quadro gripal? Essa que a gente falou lá no início. Quando essa mãe vai procurar a emergência? Mas, a gripal, ele se resolve até 72 horas. Então, se ela tem mais passou do 72 terceiro horas, dia- complicou com infecção bacteriana. Vai. Não adianta ir no primeiro dia, gente. Teve a primeira febre, ainda tá com o termômetro no braço e no pronto-socorro. Não adianta. Não vai achar alteração no exame físico, não vai achar alteração nos exames complementares, né? De sangue, de imagem. E a febre é muito inicial, então tem que esperar ali 2, 3 dias. Claro, né? Se a criança estiver bem, estiver comendo, se alimentando. Mas é porque a gente recebe muito, né? Na primeira febre, a mãe chega desesperada. Aí a gente medica a febre e fala, ó, nós vamos ter que esperar. Então é um desgaste, E muitas né? vezes os pais saem frustrados porque não fez nada. E não tem o que a gente fazer. Como a gente falou desde o início. A gente precisa observar, avaliar essa criança, ver a evolução dos sintomas para a gente conseguir fazer um diagnóstico preciso. No primeiro dia ali, os sintomas é muito amplo para a gente conseguir fazer um diagnóstico específico e até mesmo um tratamento ideal para essa criança, né? Então, foi excelente. Tenho certeza que esse podcast aí muitas mães vão assistir. Quero agradecer vocês, meninas, pelas excelentes respostas aqui, um conteúdo riquíssimo e com certeza teremos mais oportunidades porque tem muita coisa pra gente falar. Eu acho que cabe um podcast só de pneumonia, né, Andréia? Tem Só de muita semiologia. coisa, semiologia, é tanta coisa que dá pra gente abordar, né? Então, gratidão por vocês terem aceitado o convite e estar aqui com a gente uma manhã, né? Gravando. Eu que agradeço, para mim é um prazer estar com vocês. São pediatras que eu respeito muito, a Carol, que eu conheço há muito tempo, a Maíse, que eu sei que é uma excelente pediatra, e a Mariana, que eu já encaminhei muito paciente para ela, mas eu não conhecia pessoalmente. Hoje foi uma oportunidade legal. Tipo, a gente tem muito paciente em comum, e é um prazer, e sempre precisar chamar a gente, estamos aí. Tá? Tamo juntas. Eu também quero parabenizar a iniciativa de vocês, assim, incrível. Eu acho que é tanto para quem já está formado, quem está formando, para as mães. Então, acho que é uma abordagem bem ampla. Então, eu queria parabenizar vocês também e agradecer o convite. Obrigada, meninas. Beijos. Até. Aí.